Boa noite. A escola pitagórica foi uma das sociedades filosóficas mais interessantes e influentes da história do pensamento. E quando a gente fala da sociedade pitagórica, da escola pitagórica, a gente não tem como identificar exatamente o pensamento de Pitágoras ou de um ou outro membro da confraria, porque, de fato, a escola pitagórica era uma sociedade secreta na qual as descobertas eram compartilhadas, né, pelo grupo todo. Então a gente tem que seguir aquela fórmula consagrada pelo Aristóteles. A gente não vai dizer o pensamento de Pitágoras ou o pensamento de um ou outro específico. A gente vai dizer o pensamento dos pitagóricos, né? Então trata-se do pensamento de um grupo, de uma escola filosófica no sentido mais estrito, né? Essa sociedade secreta, essa sociedade pitagórica, no fundo tinha várias finalidades. Não era somente uma sociedade filosófica, era também uma sociedade mística, religiosa. Era uma sociedade científica também. E aqui a gente encontra a primeira característica interessante desse grupo. Eles visavam a sese, né? Eles visavam a um conhecimento em vida de princípios divinos, mas essa ascese não era praticada por meio do afastamento da racionalidade, né? Não era praticada por meio do puro silêncio, por meio da pura contemplação, não. Ela era praticada a partir do exercício mais intenso da própria racionalidade. Então, nisso, a escola pitagórica se diferencia das escolas místicas, né, orientais. Então, os pitagóricos valorizavam, sobretudo, a capacidade da razão, do intelecto, da capacidade de pensar com clareza, com rigor a respeito das coisas, né? Era uma sociedade de matemáticos, acima de tudo. E, nesse sentido, também a escola pitagórica inaugura um certo modo de pensar a realidade. Um modo de pensar a realidade a partir da perspectiva matemática. Enfim, os números sempre existiram no mundo humano, né? As proporções, as medidas sempre existiram no mundo humano. Ser humano é ser aquele que mede, né? Seguindo também a fórmula consagrada por Nietzsche, que o homem é o que mede. E isso faz parte da própria constituição do ser humano. Medir, julgar, perceber as proporções, perceber as regularidades. Isso é humano. Agora, o modo como os pitagóricos começaram a fazer esse tipo de medida, buscando não somente as regularidades, as proporções, mas buscando aquelas proporções e as regularidades que eram constitutivas do próprio cosmos, enfim, buscando as proporções, as razões matemáticas, né, que constituíam a própria existência, não só do homem, mas de todas as coisas. Isso é novo. Isso é algo que os pitagóricos inauguram, ok? Enfim, os pitagóricos tinham uma série de regras, né, práticas na sua sociedade secreta, né? Regras do modo como se deveria se alimentar, como se deveria arrumar o quarto, arrumar a cama, enfim, como era preciso se vestir, etc, etc. Por exemplo, os pitagóricos eram estritamente vegetarianos. Os pitagóricos não aceitavam nem mesmo que se andasse junto com alguém que fosse um caçador de animais, porque os pitagóricos, os intérpretes dos pitagóricos, os intérpretes do nosso tempo,
entendem que os pitagóricos acreditavam na metempsicose, né? Na sobrevivência, na verdade, na reencarnação, né? Na sobrevivência da alma e na participação da alma em outro corpo vivo, né? Então, essa metempsicose não seria somente entre os seres humanos, seria entre homens, animais, enfim. Então, é nesse sentido que os pitagóricos não comiam carne por isso, né? Porque eles podiam estar se alimentando da carne de alguém que foi um ente querido deles, que morreu e que renasceu como uma vaca, né? Por exemplo. Então, isso é uma das características dos pitagóricos. E é muito característico que os pitagóricos visavam justamente a se purificar da vida, né? Então, eles eram ascetas. Eles acreditavam que a alma tinha uma primazia diante do corpo e que era preciso cuidar da alma. E o corpo era uma espécie de prisão da alma, né? Então, eles mortificavam o corpo, eles desprezavam, de certo modo, o corpo e, com isso, eles pretendiam libertar a alma das paixões corporais, das necessidades corporais, tanto quanto fosse possível, né? Essa ideia a gente vai encontrar em vários momentos depois da história da filosofia e de algumas tradições religiosas ocidentais também, né? De fato, os pitagóricos foram possivelmente os primeiros gregos a viverem uma vida que a gente pode chamar de bios teoréticos, uma vida teorética, uma vida afastada da sociedade, uma vida de claustro, né? Dentro de uma sociedade secreta, dentro de uma sociedade privada, na qual eles buscavam a ascese não só espiritual, mas intelectual também, ou melhor dizendo, a ascese espiritual por meio da ascese intelectual e por meio da mortificação do corpo, por meio da, da de fato, de uma vida regrada, de uma vida muito sóbria, né? Uma vida muito sóbria, regrada e era assim que eles viam a sociedade pitagórica. Então era uma sociedade secreta na qual os membros viviam em função da busca, né, por essa ascensão espiritual, ok? Agora, o que é mais interessante aqui e o que foi mais influente na história da filosofia, na verdade ainda é influente, é o modo como os pitagóricos entendiam o sentido da existência das coisas. Os pitagóricos foram os primeiros a utilizar o conceito de cosmos, a respeito do qual a gente já falou em algumas aulas. E o que é o cosmos? Cosmos é a ordem. Cosmos é a ordenação racional de tudo o que existe, né, da própria realidade. E essa realidade, para os pitagóricos, é ordenada de acordo com regras de proporção, com regras de medida, com regras racionais, propriamente, né? De acordo com regras que a gente pode chamar de matemáticas. A matemática aqui é justamente a ciência da compreensão das proporções e das medidas, das ordens, daquilo que constitui as regularidades da existência, né? Então, e é nesse sentido que a gente vai entender também um número. Quando a gente lê que os pitagóricos concebiam um número como o fundamento, né, da possibilidade de pensar a existência, né? Enfim, o universo é harmonia e número, uma frase exata, né? Enfim, a gente tem que entender o número não como aquilo que a gente escreve, como símbolo. A gente tem que entender o número como aquilo que é simbolizado.
Não é o número 1, 2, 3, 4, 5, não é, enfim. Número é proporção. Número é medida. E quando, então, o universo é considerado como um número, o universo é considerado como uma proporção, como uma medida, que é harmônica. Tá? E como é que os pitagóricos chegaram a essa ideia? Muito simples. Eles perceberam que tudo o que existe é matematizável, é numerizável, inclusive aquilo que é qualitativo. Por exemplo, vejam, a gente ouve música e parece que a música é algo que não pode ser matematizado, algo que é qualitativo. Quando a gente ouve alguém cantando, parece que aquilo é tão natural, aquilo é tão qualitativo que à primeira vista parece que não pode ser matematizado. Todavia, os pitagóricos descobriram que todo tom musical pode ser entendido por meio de um número, que corresponde a uma proporção. Então, por exemplo, se você pega uma corda, se você toca violão, né, você tem um Lá, o Lá médio ali, o Lá central ali do piano, por exemplo. Na afinação comum hoje em dia, né, a afinação que a gente tem normalmente hoje em dia na música ocidental contemporânea, esse Lá central vai vibrar, a corda vai vibrar 440 vezes por segundo, são 440 Hz. Os pitagóricos descobriram que se você dobrar o comprimento da mesma corda, né, você vai dividir essa frequência pela metade, né? Dividir por 2, na verdade. Você vai ter a metade da frequência. Dividir pela metade, não. Dividir por 2, você vai ter a metade da frequência. Né? Você vai ter 220 Hz. Então você vai ter, no fundo, uma oitava abaixo. Eles descobriram essa ideia de oitavas, de quartas, de quintas. Os intervalos proporcionais, né, as relações entre os números inteiros que existem entre os tons musicais. Eles descobriram, por exemplo, que se você dividir essa corda de 440 Hz pela metade, você vai dobrar a frequência, vai ter 880. E quando você dobra a frequência, você vai ter uma oitava acima. Né? Então você vai ter a oitava e você pode dividir essa oitava em números inteiros e você vai ter aí os tons musicais. Enfim, todos os tons podem ser matematizados. Então a música é matematizada, mas não somente em termos da própria tonalidade, que é o que há de mais qualitativo na música. Você pode matematizar a música, mais obviamente ainda em função do ritmo, né, em função da duração, etc, etc. E se a música, que é tão natural, que é tão qualitativa, pode ser matematizada, essa é a intuição dos pitagóricos. Né? Se a música pode ser matematizada, então todo o resto das coisas pode ser matematizado. Se a música é proporção, se a música é número, então toda a realidade vai ser número. E eles vão estender essa concepção, de fato, para tudo. Eles vão compreender o cosmos como uma série de harmonias. E é nesse sentido que eles foram os primeiros propositores da concepção de que o próprio cosmos era uma grande música. Né? Havia uma música das esferas. Né? E aí, por música das esferas, não se trata somente de música, veja bem, de música dos corpos celestes, mas das esferas do próprio cosmos, da própria realidade, das divisões da realidade. É tudo harmonia, é tudo proporção. Todas as dimensões do real ressoam umas nas outras. Né? Essa é a música das esferas dos pitagóricos.
Aí a gente percebe que existe uma ideia que não nos é estranha, a ideia de que tudo pode ser de que tudo pode ser matematizado. E a gente vai voltar aí. Mas antes é preciso dizer que para os pitagóricos não se trata do número ser o fundamento de todas as coisas. Eles consideram que um número já é uma realidade segunda. O fundamento, o princípio fundamental, né, de todas as coisas não é um número. É algo do qual o número deriva. E o que é esse fundamento de todas as coisas? Que para Anaximandro, por exemplo, era o áperon, né? Que para Anaxímenes era o ar, era o elemento, o pneuma. Né? Para os pitagóricos há dois princípios. Há o princípio que, de forma semelhante a Anaximandro, eles chamavam de o ilimitado, o indeterminado, o infinito. Esse é um dos princípios. E há também o princípio de determinação, de limitação. Então, há o infinito, há o indeterminado e há o limitante, há o determinante. E daí surgem os números, daí surge a ordem, daí surge o cosmos. E eles representavam esse indeterminado com um símbolo par. E eles representavam esse determinante com um símbolo ímpar. Né? Então, daí vem a primeira díade dos pitagóricos. E eles depois vão fazer uma série de reflexões a respeito das sequências dos números inteiros, né? Que é muito interessante. Em outra aula a gente até pode ver isso. E, aliás, tem um filósofo muito interessante do Brasil, pouco conhecido, mas muito interessante, Mário Ferreira dos Santos, que escreveu um livro inteiro sobre isso. Ele se considerava de algum modo um pitagórico. Vamos voltar a isso em outro vídeo. Né? Ele tem um livro muitíssimo interessante, muitíssimo curioso, que foi reeditado há pouco tempo, chamado Pitágoras e o Tema do Número. Né? A gente um dia volta a esse livro. Enfim, para Pitágoras e para os pitagóricos, né? Então, o princípio fundamental é o indeterminado junto com o determinante. É o ilimitado junto com o limitante. Ok? Enfim, mas vejam bem, essa ideia de que tudo o que se constitui a partir do limitado e limitante, tudo é número, tudo é proporção, tudo é medida, isso não nos é muito estranho. Na verdade, por exemplo, se a gente pega a física de Aristóteles, é uma física qualitativa. Né? E boa parte da história da ciência vai encontrar uma cosmologia que é qualitativa. E a coisa vai mudar somente ali no Renascimento, por exemplo, com Galileu. Galileu, que é considerado o primeiro, um dos primeiros, ou o inaugurador, de fato, da física moderna, da cosmologia da física moderna, o Galileu vai ter no Ensaiador uma fórmula que é famosíssima. Ele diz: a filosofia está escrita neste livro aberto, que é o universo, e esse livro aberto está escrito, né? A filosofia está nesse livro aberto, que é o universo. Filosofia é a sabedoria, é o conhecimento, tá? E esse livro aberto está escrito com caracteres que são geométricos e são matemáticos, são figuras, são círculos, são triângulos e são números. E se você não souber a linguagem, se não souber esses caracteres, se você não souber ler esse livro, você vai estar perdido, como se estivesse dentro de um labirinto escuro. Veja, quando Galileu diz que a linguagem do universo, a linguagem do livro da natureza é a linguagem matemática, Galileu está retomando um tema que é pitagórico. O que o Galileu está dizendo? Que tudo no universo é medida, é proporção. Tudo é
razão entre as coisas, né? Então, o universo se constitui a partir da própria, de uma própria medida, de uma proporção, de uma razão, de uma harmonia racional, melhor dizendo, entre os seus elementos. Essa ideia é profundamente pitagórica, e essa ideia vai ser o fundamento epistemológico, o fundamento epistemológico que evidentemente tem uma raiz ontológica, tem uma raiz metafísica, que deu origem à ciência moderna. Então, hoje, por exemplo, a gente vai para a escola, nossos filhos vão para a escola, né, e estudam física matemática, estudam química matemática, né, estudam, por exemplo, enfim, estudam as leis de Newton, estudam... E a gente sai da escola tendo a certeza de que o universo pode ser compreendido por meio dos números, que o universo pode ser compreendido por meio da matemática. Isso significa que, curiosamente, nós, no mundo inteiro hoje em dia, todo mundo, nós somos todo mundo que sai da escola, que recebe uma educação formal, sai participando, no fundo, da confraria dos pitagóricos, daquela escola filosófica secreta. Não é mais secreta, né? Porque as suas ideias já se incorporaram no plano do homem minimamente culto, do ser humano minimamente culto. Todos nós somos pitagóricos hoje em dia. Aquelas ideias tão radicais, tão revolucionárias no século VI a.C., hoje em dia são as ideias padrão, né, para a compreensão do mundo, do universo, não mais do cosmos, e sim do universo. E aí, só para concluir, a diferença entre cosmos e universo. O cosmos, que era o modo como os pitagóricos compreendiam a realidade, pressupõe uma certa ordem e uma certa multiplicidade de instâncias da realidade. Então, o cosmos é múltiplo. O cosmos tem diferentes mundos, né? Tem diferentes regras em cada ordem. O cosmos é ordenado, é plural. E o universo, que surge ali justamente com a Revolução Científica, com Galileu, por exemplo, o universo não é plural. Ele pressupõe, quando alguém fala de universo, a gente está pressupondo a concepção de que tudo o que existe segue uma mesma racionalidade, segue uma mesma lei, uma mesma ordem. Então não há mundos com normas diferentes, né? Não há realidades ontológicas diferentes. Não se trata de um pluralismo ontológico quando a gente fala do universo. O universo é unitário. Evidentemente, as duas concepções são metafísicas, tá? Porque a gente não tem como afirmar que a realidade é de um jeito ou de outro. Por quê? Mas o universo é metafísico, é uma concepção metafísica. Nós não vivemos nele? Sim, mas vivemos também no cosmos. E por que o universo é metafísico? Porque a pressuposição de que existe somente uma norma, uma lei, de que tudo é homogêneo, né, de que tudo é uniforme em todos os lugares, em todos os tempos, evidentemente jamais pode ser comprovada, jamais pode ser testada, né? Não se pode botar um instrumento científico, todos os instrumentos científicos possíveis e imagináveis em toda a história do cosmos, desde o início até o fim, em todos os lugares do cosmos, ou do universo, né? Melhor falando, do início ao fim. Enfim, é uma pressuposição metafísica. O princípio de uniformidade, né, da natureza, que é aquilo que está na base da concepção do universo, é tão metafísico quanto a concepção de que existem diferentes normas, diferentes ordens da realidade. Enfim, o monismo ontológico pressuposto na ideia de universo
é tão metafísico quanto o pluralismo ontológico pressuposto na ideia de cosmos. Ok?